O curso está sendo preparado pela escola com muito carinho. Se vocês virem, os próximos professores, além da gente, selecionaram a dedo, realmente, com todo interesse. Tirando a gente, né? Além da gente, eles selecionaram com muito carinho. E a gente queria dedicar essa conversa de hoje, que eu não vou chamar de aula, aos nossos docentes do curso de docência, né? Doutora Cássia, que está aqui presente, a doutora Tagélia, mas temos outros, temos Verônica, Mário, Sávio, que a gente tem feito aqui na escola. A escola programou um curso para docentes. Então, a gente já dava aula, mas nós somos o quê? Professores jurídicos, né? Nós não tínhamos o conhecimento pedagógico. E o curso ele é voltado exatamente para oferecer técnicas pedagógicas. Inclusive, a gente aqui já está falhando, mas não por culpa nossa. Porque não se fala aqui amarrado, né, professora? A gente está amarrado, paradinho aqui. Não funcionou, então, assim, a sala também não é adequada para o que a gente pretende fazer, mas a gente vai fazendo o que dá. Então, a gente queria hoje dedicar essa conversa aos nossos mestres, né? Segue aí. Vamos lá. Então, vamos lá, gente. Na verdade, a gente ficou meio amarradinho aqui, mas Mário vai me perdoar. Que acolá a gente bota depois um áudio na tua filmagem, tá? O que acontece? Nesse momento de a gente conversar um pouco sobre o CPC, a gente escolheu uma abordagem que seria no sentido topológico, ou seja, no sentido de terreno mesmo, que a gente não estaria aqui, como eu disse no início da apresentação, numa perspectiva de profundidade, tá? Mas a gente passearia pelo índice do CPC antigo, descobrindo ali como era a divisão em livros e seções, e do CPC novo, fazendo, na verdade, essa divagação sem, digamos assim, descer num recorte de profundidade, né? Como eu tinha falado antes. Então, coloquei uma definição de topologia de 1913, na verdade é a mesma que a gente encontra em dicionários de 1989 ou de 2000. E é interessante isso, no final a gente pode fazer até um contraponto com o conceito de justiça, com outros conceitos que a gente mantém, ou seja, acaba sendo um recorte, uma arte de representar no papel e configurar uma porção de terreno. Ali estão todos os objetos à superfície. A gente vai desenhar esses objetos à superfície. Então, a gente vai, é como se a gente quisesse, como eu disse no início, dar a vocês ferramentas diante desse terreno o qual vocês vão visualizar. E, diante disso, bom, aí cada um, por si, vai se construir enquanto processo de aprendizagem ou de estudo para essa nova realidade de lei que a gente vai viver a partir do ano que vem, né? Já vive, mas a aplicabilidade a partir de março do ano que vem. E aí os slides, desculpem, ficaram um pouco longos por essa explicação que a gente deu, mas, assim, no CPC de 73, eu vou sair um pouquinho aqui da fala, fica abaixo se eu falar aqui, não, né? Então, a gente tem um desenho, uma perspectiva de divisão do processo enquanto as funções de jurisdição. Ele tinha 5 livros, né? Ele tem, que ainda está em vigor, e ele fala conhecimento, execução e cautelar. Separou procedimentos especiais e disposições gerais transitórias. Isso é o código que a gente até então trabalhava, ou tinha como suporte de regras do procedimento comum. Tá? E cada um dos livros encontrava serviços em títulos, por sua vez tinham capítulos, seções, por assim por diante, e subseções. O último aqui não tinha nenhum, porque era a disposição geral e transitória, estava em um dos livros. Então, ele fez essa divisão sequenciada e sem... deixa eu só clicar. Na verdade, vocês devem ter recebido já aí na pasta de vocês essa sequência, que aí vocês mesmos podem dar uma analisada no sequencial do que a gente tinha em termos de CPC, o CPC de 73, não falar do que tinha, do que tem, porque na verdade ele está em vigor ainda, tá? E aí a gente tem os livros, cada um dos títulos, em cada um deles a gente não precisaria, digamos assim, se deter tanto, mas é muito mais a gente falando sobre uma técnica de conhecimento e reconhecimento, né? Então, vocês mesmos podem andar aí nesse arquivo que a gente passou para vocês. E aí teria processo de conhecimento, teria a parte de... É porque está ruim para a gente passar, né? Pronto. E aí, dentro desse material que vocês têm aí, a gente está apresentando em tese o que seria esse terreno no qual a gente andava, né? Que ele tinha aí, se não me engano, 1.220 artigos, por onde a gente estava divididos nesses 5 livros desse índice sistemático que vocês receberam. O que acontece? A gente tinha lá uma exposição de motivos, na qual o código Busaid, né, que é Busaid, que a gente tinha uma exposição de motivos na qual se referia a essa ideia de divisão por jurisdição.
por tipo de processo na jurisdição. Produção de conhecimento, de execução e cautelar, que na verdade eram tertogênios, que ele chamava, que incidia nesses outros dois. De qualquer sorte, inclusive se discutiu e se discute isso, porque nas reformas sistemáticas da década de 90 e seguintes, a gente, na verdade, começou, pelo menos lá no Código de Processo Civil, começou a ter, na verdade, uma fase. Então, começou a ficar esquisita, digamos assim, essa divisão por jurisdição. O que o pessoal da comissão preparou, o pessoal que preparou a comissão, que está lá no Senado e tudo mais, ele justifica na discussão de artigos justamente essa lógica. Com as sucessivas mudanças, inclusive no sentido de dar uma maior fluidez, é sempre no fundamento no qual eles estão licenciados para as reformas, eles começam a sentir a necessidade de uma nova lógica de divisão mesmo das normas, né, da maneira como distribui essa lógica. Tanto que agora eles vão trazer uma parte geral e uma parte especial. Essa parte geral, em tese, irradiando sobre a parte especial. Não mais essa divisão por tipo de jurisdição, por momento da jurisdição. Então, com a vigência a partir de março de 2016, ele foi dividido em duas partes, a parte geral e a parte especial. A geral tem 6 livros, a especial conta com, ficou aqui 3, mas são 4 livros. Vocês podem dar uma olhada aí no mandamento de vocês. A gente constou 4 ali com 3, na verdade são 3 livros e um livro complementar. Então, os 1072 artigos do nosso índice, inclusive o índice de vocês é mais sistemático, porque ele tem um coloridozinho, não sei se vocês receberam com esse detalhamento. Eu não vou clicar ali não, se eu clicar vai aparecer esse arquivo de vocês, vai ficar mais difícil para a gente ir conversando, né? Então, no novo CPC, qual foi a escolha? Dividir em parte geral e parte especial. A parte geral, ela traz normas como se foram para irradiar ao longo da parte especial, e na parte especial ele do cumprimento, processo de conhecimento e cumprimento, sentença, do processo de execução, porque nas situações em que não é o processo de cumprimento de sentença, a gente sabe que vai ter o processo de execução normal. Além do cumprimento, é apenas uma fase, na verdade, do lado do conhecimento. No processo nos tribunais e mesmo de impugnação de decisões judiciais, e aí a gente vai ter tratado aí as questões, inclusive, novas, que já existiam na nossa legislação, e às vezes até nos regimentos internos dos tribunais superiores, das questões de uniformização de jurisprudência, quanto de tese e recursos repetitivos, enfim, vai estar todo posto aí nesse livro 3. E, enfim, ao final, o livro complementar que seria das disposições finais e transitórias. Tá? Nesse arquivo que vocês receberam do índice sistemático, que vocês podem ver também em qualquer um código que vocês escolham ter para trabalhar no dia a dia, vocês vão poder fazer esse acompanhamento. Tá? Enfim. E esse, digamos assim, é um recorte bem superficial do que a gente tem em termos de sistematização do novo código, tá? De modo que eles trazem para a gente, digamos assim, uma diretriz ou algo que irradia para a lógica do que foi posto pelo legislador para o Código de 2015, e os trabalhos se orientaram por esses 5 objetivos. Estabelecer expressa e implicitamente verdadeira sintonia fina com a Constituição Federal, de modo que ela está irradiando aí força e ela inspirou. Criar condições para que o juiz possa proferir decisão de forma mais rente à realidade fática subjacente à causa. Questões, por exemplo, de alguns vícios formais. E na nossa CLT, quando a gente vai ver o regramento do processo de trabalho, as normas que a gente usa eram muito referentes à instrumentalidade, né, das formas, à utilidade, a atender a prestação serve útil. E aí ele diz isso, que há condições para chegar mais rente à realidade fática subjacente à causa, simplificar, resolvendo problemas e reduzindo a complexidade de subsistemas, como, por exemplo, a parte do subsistema recursal. Dar todo o rendimento possível a cada processo em si mesmo considerado. Aquela questão de a gente tentar chegar ao mérito, digamos assim. A gente está o tempo todo tentando sanear para resolver a questão de mérito e entregar ou não o melhor vida perseguido pela parte, né? E, finalmente, sendo talvez o último objetivo parcialmente alcançado, pelo que eles colocaram lá na exposição de motivos, está essa descrição da exposição, para a realização daqueles mencionados antes, imprimir maior grau de organicidade ao sistema, dando assim mais coesão. Na exposição de motivos, eles falam, inclusive, dessa questão de que, quando a gente lê a anterior e lê a nova, que é uma sugestão interessante a título de estudo, quando a gente vai mudar dos regramentos, perceber o momento histórico daquela legislação e perceber o dessa. Né? Lá se falava, no anterior se fala muito, tem muitas referências, é interessante isso.
a processualistas da época, processualistas de relevo, de destaque, Lidman, enfim, são referências bem teóricas e bem científicas. E aqui nessa comissão, que inclusive é assinada coletivamente, eles dizem muito isso. Olha, nossa preocupação não é que nós não tenhamos um rigor científico, mas nossa preocupação foi realmente no mundo da prática e da organicidade das normas. Né? Está escrito lá na exposição. Enfim, os argumentos trazidos na exposição de motivos remetem à necessidade de se reestruturar ferramentas processuais, de modo a dar efetividade sistêmica ao processo enquanto instrumento garantido constitucionalmente. Nessa perspectiva de que a gente tem um processo que não é um fim em si mesmo, mas que é ele quem garante a fala do Estado quanto a um dever, quanto a uma pretensão resistida, enfim, ele na verdade, ele recebe esse tom na garantia constitucional e isso tentou, pelo menos na justificativa da norma, que isso fosse irradiado nos dispositivos de lei que estão postos aí para a gente a partir de março do ano que vem. Não por outro motivo que, da parte geral do CPC, se destacam normas fundamentais, que não podem perder de vista a motivação da sua existência, que se revela nessa exposição de motivos que a gente já se referiu. Então, quando a gente vai naqueles artigos do 1 ao 15, que o Luciano vai se debruçar um pouco mais e falar aqui com vocês sobre eles, a gente tem ali, acho que do 1 ao 13, a questão das normas fundamentais, do 1 ao 12, né? E do 13 ao 15 a gente tem as normas referentes à aplicação. Na verdade, o norte de leitura tem que ver essa exposição de motivos e, por conseguinte, inclusive, a irradiação da Constituição. A gente escolheu essa abordagem, digamos assim, do solo, sobrevoo do solo, para depois subir para a Constituição, muito mais para a gente ter essa noção de referencial, mas percebendo isso, que eles estão sempre remetendo a essa fonte, vamos chamar assim, esse irradiar, né? Sendo assim reconhecido topologicamente o CPC 2015, identificando que seu norteamento foi balizado pela perspectiva da constitucionalização do processo e de instrumentalidade de sua existência, se adentra no primeiro campo de sua geografia, que são justamente essas normas fundamentais. E aí a gente vai tratar essa questão das normas fundamentais, do processo civil, você vai conversar um pouco sobre elas conosco agora, tá? Bom, gente, então, Renata já deu esse negócio de sobrevoo, de aéreo, ela tem essas coisas assim que até eu fico meio... para poder aterrissar nas coisas. Meio aérea, né? Meio aérea. Na verdade, o que a gente fez? Aqui é um curso bastante prático, é uma visão geral. Ainda bem que nós estamos tendo tempo de, com antecedência, começar a analisar o código. Como a Renata disse, vocês, com as ferramentas que a gente tentou programar, vocês próprios vão poder identificar quais as fases que mais atenderão às necessidades do dia a dia. Eu sei que a gente está com um público aqui bastante diversificado, então cada um vai ter uma necessidade em determinado ponto. Claro que nós temos que conhecer o código, né? Mas, assim, para efeitos de prática, vocês vão conseguir identificar onde vai ser mais necessário e também quais os cursos que vocês vão ter mais interesse nesse primeiro momento. Então, dá para começar a olhar com calma, não vai ter desespero de achar que, meu Deus, mudou tudo e agora não vou saber mais nada, não. Vocês vão ver que, assim, lógico, algumas coisas foram mudadas, até porque a intenção era essa, né? Mas, assim, no geral, dá para a gente, até porque nosso processo de trabalho continua, né? E nós vamos prezar pela continuidade dele. O que for bom no processo civil, nós podemos utilizar, claro, um método, né? Sem que cada um utilize uma coisa, para que haja um Frankenstein, que eles dizem, né? É um código Frankenstein, cada usa o seu, né? Mas a gente vai ver que dá para a gente utilizar o que ele tem de mais moderno, que a nossa CLT ela é antiga, da década de 40, mas sem perder o nosso foco, que é o processo de trabalho, celeridade, oralidade, todos aqueles princípios que nós estamos habituados a lidar. Inclusive, Luciana, pegando essa ponte, eu acho que a gente falando sobre processo de trabalho e o processo civil, e esse impacto que a gente está achando que existe efetivamente, em algumas circunstâncias há, e aí a gente tem que entender que foi uma escolha do legislador, uma escolha por seguinte da sociedade, vai ter situação que existe, eu acho que vai existir também, discussões sobre a despersonalização de personalidade jurídica, né? Aquele nosso sítio sócios, né? Então, assim,
tem coisas que a gente vai precisar se desdobrar e entender, mas de qualquer sorte, talvez o grande susto seja esse, porque a gente, com as inovações da década de 60 e 90 para frente, no CPC, inspiradas no nosso instrumento de trabalho, que é o processo do trabalho, nós, digamos assim, nós nos empolgamos, mas começamos a costurar um processo que hoje a gente precisa realmente pensar nele com mais organicidade. Por quê? Porque realmente houve essa alteração, mas a gente tinha um instrumento que permitia, tanto permitia essa fluidez, que permitiu que a gente fosse revelar essa fonte. A gente tem que entender, quando a gente for buscar essa fonte, o que é que ainda tem esse link, digamos assim. Mas, enfim, a gente vai chegar no nosso processo de trabalho, né? Por enquanto, a gente ainda está... Pelo passeio que eu vou tentar fazer rapidamente com vocês, um pouquinho da história, que a gente vai precisar disso para contextualizar o tema, várias reformas existiram, como a Renata disse, a partir de 1990, e todas tentando o quê? Dar celeridade ao processo, né? Então, mas nunca ele vai conseguir chegar, eu creio, ao que é o processo de trabalho, porque as causas cíveis são de alto valor e há um alto interesse, enfim, por trás disso, então é difícil de conseguir chegar. Mas juizado de pequenas causas, instrumentos, várias reformas que eles fizeram foram tentando chegar no mais célere possível, né? A gente tem uma construção de processo, e a gente deixou de visitá-la, que ela permite uma fluidez em prol desse instrumento. Então, ela permite uma fluidez no direito material e no processual, obviamente garantindo essas liberdades para ambas as partes de atuarem, tanto direito de ação como direito de defesa. Mas é um instrumento que já ferramentava o operador com isso, né? E aí, esse instrumento do procedimento ordinário comum, como ele se aplica em tese a todos, ele não pode ser tão, digamos assim, solto. Então, a gente tem ainda preserva essas normas de liberdade, digamos assim, dentro, logicamente, dessa moldura que a gente vai começar a conversar. Os interesses liberais, antes disso. Então, é o seguinte, como Renato já tinha exposto, o Código ele colocou normas fundamentais dos artigos 1º ao 12, e depois, do 13 ao 15, são normas de aplicação do processo. São bem simples, né? E o que se vê logo aí desse artigo de 1º ao 12? Foi a tentativa, digamos assim, eu vou dizer por que tentativa, de superação do positivismo jurídico presente no Código de 73. A partir desse tema é que eu vou ter que passear um pouquinho, usando a expressão da nossa amiga, pela história, apenas para poder contextualizar. Vai voar mesmo, né? Não é sobre voo. Porque a gente vai ter que falar aqui de hermenêutica, mas como vocês sabem, muitos de vocês sabem, a hermenêutica daria um curso denso, né? É uma matéria assim bem filosofia e tal, então você tem várias escolas da hermenêutica, né? Você tem a tradição francesa, a inglesa, a alemã, então são várias escolas e um curso denso. Eu não vou ter a pretensão aqui de ensinar hermenêutica a ninguém, a gente vai fazer aqui os principais toques importantes só para a gente contextualizar essas alterações, tá? Eu fui certa? Então é o seguinte, o CPC nessas normas fundamentais de 1 a 12, ele incorporou princípios constitucionais aplicáveis ao processo. Então, desde 1988, a Constituição já traz garantias constitucionais do processo. E o Código, ele realmente incorporou claramente esses princípios, né? Então, assim, diria, qual é a novidade? Eu diria que essa é uma grande novidade. Claro que a lei, por si só, ela não vai mudar nada se nós, que trabalhamos com ela, não a virmos com espírito de novo. Porque... Vocês devem ter recebido por e-mail o texto de Barbosa Moreira, duelo e processo, porque a perspectiva não é mais de um duelo no processo. A ideia de texto sério é aquele texto escrito, acho que em 2000, 2003, mas é uma perspectiva não mais medieval, que uma parte luta contra a outra. E a gente vai chegar mais adiante na cooperação. A relação dialógica do processo, quer dizer, é uma linha completamente diferente da de 73. Não, a habilidade do processo arco-íris, né? Mas assim, eu acho que é o outro extremo. Nem o medievo, nem o arco-íris. Assim, ele está sendo criticado em alguns pontos com razão, né? Depois a gente pode até pincelar quais são as principais críticas, mas eu acho que essa parte, ela realmente tem que ser festejada. E a gente vai demonstrar por que essa questão do positivismo aí. Então, deixa eu ver aqui. Inclusive, os princípios não só de garantias constitucionais, como da administração pública, que ele fala em eficiência, em publicidade, né?
Então, ele fala desses princípios do artigo 37 da Constituição, que já são aplicados à administração pública, né, direta e indireta. Demora assim, né? Não, tem que... Aí a gente está falando de positivismo, né? E eu não poderia trazer para vocês aqui todas as escolas das matrizes positivistas, mas eu achei importante trazer essa que eu acredito que seja a principal, que é francesa, inspirada nos códigos de Napoleão, principalmente o Código Civil, de 1804. Qual é a matriz principal, né? O código, em tese, teria que regular todas as situações jurídicas para evitar qualquer espaço de criação do direito pelo magistrado. Então, a origem disso é que foram para as sociedades burguesas, substituindo o absolutismo, né? Então, naquele momento, era interessante que só a lei regulasse, para evitar justamente os privilégios, etc., que existiam. Inclusive, essa pontuação histórica, porque no absolutismo, em tese, na verdade, o magistrado que inicia a lei não era profissionalizado, né? Então, estava dizendo muito no interesse do Estado. No interesse das classes dominantes. Ele não era um juiz profissionalizado. Então, a partir da sociedade burguesa, foi interessante que se codificassem as leis e que não se saísse disso para evitar justamente os privilégios, etc, etc. Então, era um contexto histórico, foi importante naquele contexto. Porém, não que outro poder também não tenha dominado a fabricação da lei, mas, de qualquer sorte, estava uma moldura muito mais aberta e tentou-se fechar essa moldura. Fechar para que coibisse, né, aqueles interesses de quem tinha realmente. Então, naquele momento foi interessante. Só que, o que aconteceu? Isso aí influenciou largamente, né, o ensino, em todas as modalidades. A gente vai dizer aí qual é o problema disso. E aí também rezava a questão da separação absoluta dos poderes. Então, o judiciário não poderia criar o direito porque isso era espaço do executivo, como ainda é. Né? Então, mas nós vamos ver que há uma diferenciação, não é questão de invasão do espaço do executivo. Então, não poderia o juiz sair daquela moldura. Ele tinha que aplicar a lei de acordo, independente da moral, independente do caso social. Era aquilo e acabou. Ele era a boca da lei. Né? Vocês já ouviram falar essa expressão? É a boca da lei. A boca da lei, que às vezes é burra, né? Boca, burra da lei. Né? Mas vamos lá. Vou chegar. Até o final a gente chega. Então, aí, esse CPC, a importância que eu digo, ele traz realmente o giro hermenêutico que veio a partir da Constituição de 88. A Constituição de 88, ela trouxe a democratização, né? Então, ela já na própria Constituição trouxe esses princípios do processo que eram voltados à efetividade, né, do processo, que é justamente não ser um processo, ele não é o fim, ele é o meio para que a gente chegue a um determinado fim, que é a satisfação, né, do direito, a pacificação com justiça, que se diz, né? Isso, inclusive, esse giro, né, se fala em várias ciências, giro linguístico, giro cultural, é uma expressão que é utilizada para essa, digamos, virada dos processos. Inclusive na história, é uma virada em todos os aspectos, porque há uma nova corrente da historiografia a partir de 1980 que também faz esse giro de análise da história pela história de vida de quem era daquela época, que não em heróis, pretensos heróis, né? Os abolicionistas foram os heróis, a princesa Isabel da abolição, mas nunca se fala de quem sofria a abolição e lutou, quem sofreu a escravidão e quem lutou para poder ter a sua liberdade. Então, essa historiografia está sendo revista também para contar a história de quem vivia naquele momento, né? E não contar histórias de heróis que foram os responsáveis pela libertação das pessoas. É um giro enquanto mudança de perspectiva, na verdade, né? O sujeito fazendo a sua história. Então, esse é o giro. Não só o hermenêutico, como o histórico, como o linguístico. É uma mudança, né, que houve a partir de 80, na década de 80. Aí eu trouxe, antes da gente começar a falar de hermenêutica, qualquer coisa, o artigo que nós entendemos que retrata exatamente esse compromisso, né, do CPC com os princípios constitucionais. Aí diz o artigo 8º do novo CPC. Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum. Então, lembra que eu falei que naquela época não podia ter nenhuma relação com a sociedade. A aplicação do direito era de acordo com a lei, sem essa relação.
as exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana. Gente, uma coisa é resguardar, promover precisa de uma atitude mais do juiz, digamos assim, menos encastelada, né? Você garantir é uma coisa, resguardar e garantir. Promover já é um pouquinho além, né, do que a gente está acostumado a ver pelo Código de 73. Né? Observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, publicidade e eficiência. Aqui entram os princípios do 37, da administração pública que eu falei para vocês. Do processo administrativo também, né, que já estava incorporando. E, gente, eu queria dizer o seguinte, isso aqui é uma conversa mesmo, só se podem fazer perguntas, agora só que eu vou ter que repetir por conta da filmagem, tá? Fiquem bem à vontade, por isso que a gente está aqui interagindo. A ideia não é palestra, como eu disse, é uma conversa, para a gente começar a explorar os instrumentos com calma, raciocinando, vendo o que está mudando realmente, o que tem de importância. E aqui também, por que a gente está falando de hermenêutica? Porque aqui diz, olha, proporcionalidade, razoabilidade, isso aí vai ter que ser aplicado pelo juiz, de acordo com o caso, para a melhor solução daquele processo, da necessidade daquele processo. Então, isso agora está incorporado no CPC. Parece até um negócio meio utópico, né? Não sei se vai funcionar, né? Mas está lembrando, né, do início, isso é bebido de onde? Da Constituição, que também já irradiava efeito no nosso processo do trabalho. Então, a rigor, nos parece mais do mesmo, mas se a gente pensar que isso irradiou para o procedimento comum e para os processos de modo geral, é realmente uma mudança de giro. É porque, para a gente lê e diz, poxa, que legal que vocês chegaram até aqui, por perto de nós. Né? Pontuar um pouco isso. Assim, tipo assim, né? Vocês estão tentando, estão fazendo bem a lição, um dia vocês chegam. A gente está aqui para fazer uma apologia à aplicabilidade do CPC ou não, e ele não vai entrar nesse mérito, como a gente disse, ele está ferramentando. Mas perceber também que o legislador está conseguindo chegar nesses pontos, está fazendo irradiar a Constituição no processo civil, é interessante. Né? Agora, sejam bem-vindos. Né? Enfim. Então, vamos lá. Cheguei no momento das indagações. A gente já repetiu aqui mil vezes. Não, porque o processo de trabalho já faz isso. A Constituição prevê isso desde 1988. Nós estamos em 2015, né? Aí, primeiro, eu fiquei pensando. Nós, discutindo, viajando no feriado, preparando material. Sobrevoando o terreno. Se a Constituição já trouxe as diretrizes interpretativas e garantidoras dos direitos fundamentais no âmbito processual, onde está, o processo está regulado lá, as garantias estão postas. Era necessário repetir no CPC de 2015 o que já está consagrado pela Carta Magna, primeira indagação. Era necessário isso? O que vocês acham? Alguém se habilita? Se habilita, pelo menos dizer assim ou assim. E aí, o que vocês acham? Era preciso ou não? Nunca é demais? Reforça, né? Concordo. Concordo. Como é teu nome? Feitosa? Não, Feitosa diz que nunca é demais. Concordo. Reforça. Eu acho que vale a pena. Aí, de novo. Diante de tantos princípios e compromissos assumidos no Código de Processo Civil 2015, estaríamos diante de uma nova hermenêutica processual ou reconhecendo a necessidade de ser superado o mundo jurídico fictício, alienado da sociedade e das exigências do Estado Democrático de Direito. Aí são duas indagações. Será que esse código realmente trouxe uma nova hermenêutica processual? Eu coloquei a nova hermenêutica processual porque é o tema, está dentro do nosso curso aí. O título dele ele diz, né? Novo CPC e a nova hermenêutica. Será que ele trouxe uma nova hermenêutica ou apenas reconheceu o CPC? No novo CPC houve o reconhecimento, né, da necessidade de ser superado aquele modelo antigo que o CPC de 73 ainda adotava, apesar de já ter na Constituição todas as ferramentas. Né? E aí, o que vocês acham? Diga aí. Tem uma nova hermenêutica ou não, primeiramente? Tem uma necessidade, porque a gente vem do mundo do processo de trabalho, onde a gente tem uma variação de fontes, né? Nossas fontes estavam abertas, aquele que a gente conversou sobre o processo de trabalho. E a gente vai no direito material, entre o 6º e o 9º. A gente vai no direito processual, 769, mas dizendo que tem que haver uma compatibilidade.
fala dos 75 poderes que a gente tem lá no 74, 765. Então, os poderes de desenvolver aquilo ali, sempre percebendo o escopo social. A gente tem um ferramental na própria antiga lei de introdução, que hoje é a LINDB, né? Lei de introdução à norma do direito brasileiro, que fala da finalidade social. Era LINDB. E aí? É importante isso? Isso é uma nova hermenêutica? Isso é uma hermenêutica que precisava vir para o mundo do processo comum, para irradiar, irradiar. É que vocês... Qual a percepção que vocês têm disso daí? Ou ainda não deu ainda para ter percepção? Não deu? Então a gente vai passar mais um pouquinho, depois eu vou voltar. Pode falar. Teu nome, por favor. Giane. Cristiane, desculpa. Pode falar. Tá, fala, só que eu vou ter que repetir. Só que eu vou repetir para poder captar a câmera, tá? Pode falar, Cristiane. Mas diante dessa resistência, né, foi necessário colocar no CPC muitas diretrizes dadas na Constituição. Quantas cadeiras de processo vocês pagaram na faculdade? Os que foram para esse mundo do direito? Os que foram se formar em direito? Em 5, 6? Processo de trabalho era eletivo na época de vocês? Constitucional a gente tem 2. Quer dizer, o direito privado, ele predomina, inclusive, na estratégia curricular do curso de direito. É, porque os currículos, eles eram, pelo menos até eu vou dizer eram, né? Porque a gente já está em 2015, eu vou supor que já deu uma abertura e tal. Eles eram fechados, a gente vai ver depois por quê, assim, depois por quê não, digamos assim, uma proposta de por que isso acontece, né? E eu concordo plenamente, Cristiane, justamente, a Constituição ela trouxe esse giro hermenêutico, mas ele não penetra muito bem na área privada, e não é só em todas as áreas, mas isso há um motivo mais profundo para isso, não é mera resistência. E os doutrinadores, até José Carlos Barbosa Moreira diz isso, ele diz, é muito comum a lei mudar e os operadores continuarem aplicando como se nada tivesse mudado. Por isso que a nota distintiva que chamou a atenção, e que ela bem referiu ali, dignidade da pessoa humana. É um foco no ser humano, agora, inclusive, num contexto social, responsabilizando, inclusive, grupos em determinadas situações, né? Por exemplo, meio ambiente do trabalho, né? Enfim, é uma mudança de perspectiva, como ela bem colocou, e que o nome que diz é a dignidade da pessoa humana. Que é o fundamento da República, né? Federativa do Brasil, artigo 1º, inciso 3º, e ele deve nortear toda a interpretação do ordenamento jurídico. É ele que deve nortear. Função social da propriedade. Não, a gente está conversando aqui. Agora só se o tempo começar. Você está controlando o tempo aí? Porque a gente, vou só fazer uma adendo. Vocês, inclusive, podem cobrar, porque a gente disse mais ou menos o tempo que a gente está aqui numa jornada muito corajosa. A matéria é imensa, mas eu acho que vale a pena esse contato mesmo, porque isso aqui a gente está para refletir. A gente não vai ter condições de ensinar você o CPC em um dia, né? Ninguém vai ter essa pretensão. Então, esse momento é o de reflexão mesmo, que é importante. Então, vamos lá, Cristiane, mais uma. Não tem condições de acompanhar. Não tem. Teriam que aproximar esse mundo político da realidade. Exatamente. E aí eu volto a dizer o que eu disse no início, concordando com você. Daí a importância de desconstruir no CPC, porque dá a impressão, como a gente vai ver aí, de regras de hermenêutica, de aplicação de hermenêutica, como a gente aprende na faculdade, né? Penal aqui, processo penal aqui, constitucional aqui. Um não se comunica com o outro, né? Como se a gente tivesse, assim, ordenamentos estanques. E a Constituição está lá. Quando a gente se lembra, a gente... Ou se não, se você for realmente, né, precisar de uma ação constitucional, enfim.
parece que não se comunicam, né? Mas isso eu tenho dito em todos os lugares, tem gente que não gosta de ouvir, não. É defeito de formação. Que eu sou uma vítima e muitos de vocês são vítimas disso. Os mais jovens talvez não, mas assim, os mais assim, maduros, né? Nós temos aqui um exemplo da jovem que acho que não teve essa formação, mas eu tive. E só consigo, não digo que consegui superar. Estou conseguindo superar passo a passo pelo estudo. Senti a necessidade de voltar a estudar desde 2008. Estou estudando, porque você vê que há essa necessidade da gente, digamos assim, acertar um pouco a formação que a gente teve. E redesenhar também essa questão da formação, se a gente pensar nessa quantidade de tarefa que eu falei, também dando o acesso que ele dissesse. Acho que existe uma necessidade metodológica, sistêmica. Acho que a gente às vezes fala muito mal de Descartes, do justo método, mas quando a gente vai ver lá o método, a racionalização, ela é importante para a compreensão, mas a gente precisa fazer outras costuras e, obviamente, no Estado Democrático, dizendo como chegou a elas, que é esse outro ponto, tá? Não adianta a gente botar assim o sítio sócio, né? Porque a gente precisa também instrumentar a sociedade do que a gente está aplicando. É porque a decisão também, como a gente vai ver, meramente principiológica, ela também é ditatorial. Ela foge do controle do Estado Democrático de Direito. Então, a gente não pode também, nem tanto, então é uma questão de... Você não vai simplesmente abandonar o ordenamento jurídico como há escolas de hermenêutica que pregam isso, é o direito livre, né? Umas coisas assim, que aí você também corre o perigo de... violar esse estado de... porque assim, aí cada juiz imagina, eu entendo que é o princípio tal, sim, com base em que? Não, o princípio tal está lá na Constituição. Não é isso que a gente está pregando, né? Mas assim, a interpretação do sistema jurídico como um todo, sempre pela Constituição. Aí a pirâmide tem que servir para alguma coisa, né? Quem está lá? A Constituição, ela irradia seus efeitos. A gente tem que ver sempre a Constituição. E não é isso que na prática geralmente acontece, né? A gente vê muita decisão aí que faltou ter um pouquinho mais de boa vontade de dar uma sobrevoada no terreno constitucional, uma passeada, e aí causa realmente problema. Hoje de manhã eu vi uma entrevista bem rapidinha de um cidadão que disse que o cartão de crédito colocou o seguro lá, que é comum, né? A gente não contrata isso. Aí ele foi no PROCON, não, está com a razão, vai, entre no juizado de pequenas causas lá do consumidor. Você tem direito, que ele foi negativado quando ele não quis pagar o seguro, pagou a fatura, não pagou o seguro, ele foi negativado. E foi para o juizado. Chegou lá, ele dizendo, né? Aí sabe o que aconteceu? O PROCON me deu razão. Mas cheguei na justiça, só faltei chamar a juíza de arroz doce, né? Mas cheguei na justiça, ela deu razão à loja. Lógico, né? Eu não tenho dinheiro, a loja tem. Os 3 poderes estão podres. A loja, 6 horas da manhã. Mas porque a pessoa se revolta, ela não consegue compreender. Com base em quê? Num seguro que não foi contratado, ele foi negativado, ele vai para a justiça e dá razão à loja? Talvez até, a gente também não pode colocar todo o problema da justiça no juiz, né? A gente tem aí um sistema, a gente tem advogados. Porque a gente não está se compreendendo. Exato. A estrutura de formação, vamos chegar mais adiante, vou falar, nas questões de informação de jurisprudência, teoria de precedente. A gente está na civil law e está importando o estudo já como law. O que acontece? A gente importa o estudo sem saber por quê. Não que eu diga que é ruim ou boa a teoria de precedente. É interessante, mas não dá para ser um precedente guarda-chuva. Você abre e tudo cabe embaixo. É uma expressão até do Bustamante que fala isso. Mas assim, por outro lado, por que isso está acontecendo? Não é só o domínio da corte em relação à segunda e à primeira instância. É também variações da organização, gente. Se a gente tem uma medida maquiadora, por exemplo, vou chamar assim, essa parte a gente de acabar com férias coletivas, mas no final das contas a gente continua com o mesmo sistema de férias de rotação, a gente vai ter uma estabilidade de jurisprudência. Eu fui assistente de gabinete do TRF, e aí a turma que era conhecida, a segunda turma do Petro como câmara de gás, quando o pessoal entrava de férias, nossa, o administrado podia pedir, a administração ia perder. Então, assim, fica uma instabilidade para o jurisdicionado, por exemplo, uma medida que é meramente organizacional, ou seja, se decidiu dizer para a sociedade que as férias coletivas acabaram, significa dizer que ao invés de substituir uma única vez no ano, teria que substituir 2 vezes. Então, essa rotação, por exemplo, das turmas, significa, obviamente, pensamentos diferentes. Isso é bom, isso renova, restaura, ok, mas isso gera uma situação em que alguém que teve uma semelhança de condição de fato vai ter um resultado completamente diferente julgado pelo mesmo órgão, porque aquela pessoa que integrou o órgão, ela dizia assim, que estar na substância é mais democrático que na primeira, porque a gente volta e a gente quiser na sentença, na segunda não, a gente fica vencido.
Então, aquela pessoa que integrou o órgão, quem decidiu foi o órgão, segunda turma. Não foi né? Então, assim, o que acontece? Não é uma opinião, não é aqui dizendo o que é bom ou o que é ruim, é dizendo que uma mudança de organização, por exemplo, de estrutura, gera efeitos que depois a sociedade vem cobrar de nós, porque não entende como é que a mesma segunda turma, num momento disse de um jeito, em outro momento disse de outro. Enfim, por aí vai. Mas... Vê nosso tempo aí, viu?